Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, prestando atenção na leitura. João 13, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes que se cumpra as Escrituras, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora o versículo 31 do mesmo capítulo. Quando ele saiu, disse Jesus, ele no caso Judas, viu irmãos? O Judas saiu para entregar Jesus. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ó Deus bondoso, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Pedimos ao Senhor orientação nessa noite, e que a Tua palavra, Deus, venha tirar toda a inércia, toda a bagunça, toda falta de sincronia da nossa existência, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, queridos, a palavra servo, a palavra da noite, a palavra-chave da noite. Mas essa palavra servo que a gente vai encontrar na Bíblia, ministro, dispenseiro, servo, cooperador, ela tem várias palavras na Bíblia e cada um tem um significado diferente. É claro que não dá tempo de trabalhar todas elas, mas eu faço questão de falar para os irmãos as mais importantes. A primeira, olha só, é que dá origem à nossa palavra liturgia. A gente não vai se esquecer mais, porque toda vez que a gente fala assim, a liturgia do culto, vou preparar a liturgia do culto. O que significa liturgia? É o serviço do povo. A ideia é essa, é o povo trabalhando. Nesse sentido, a liturgia é essa, o povo trabalhando. Então, quando fala de liturgia na igreja, o culto tem que ter liturgia. O que tem que ter numa liturgia reformada, que é o que está na palavra de Deus? Tem que ter oração de invocação, oração de intercessão, oração de pedido de perdão, né? A gente chama de contrição. Na liturgia também existe a oferta, por isso que quando nós contribuímos na igreja com o nosso dízimos e ofertas, é uma liturgia, é um serviço do povo. Louvor, tudo isso está dentro da liturgia. E essa palavra liturgia, ela não surgiu dentro da igreja. Ela foi usada, né, depois, quando houve a diáspora, que ela foi usada, né, a diáspora dos judeus, ela passou a ser usada como serviço santo também. Então, por isso que nós chamamos de liturgia. Por isso aquela igreja lá tem liturgia, ela tem uma direção, tem uma condução. Então é o povo trabalhando.
né? Então, depois da diáspora, ficou conhecido como serviço santo, adoração, canção, oração, etc. Tem outra palavra também, difícil de falar, a palavra letreio, que significa detalhes de um serviço. É o que a gente chama hoje, irmãos, um construtor civil, né? Ele vai chamar de acabamento. Acabamento. Pode perceber, quando você vai construir alguma coisa, reformar alguma coisa, você fala assim, você conhece alguém que seja bom de acabamento. Porque pense, um acabamento mal acabado acaba com a gente, não acaba? Acaba com a paciência. Né? Quando você percebe que vai colocar o piso e o piso não está assentado direito. Né? Então, é essa ideia de coisa simples, coisa minuciosa, coisa detalhada, é a ideia de detalhes no serviço, e dá alusão ao trabalho no tabernáculo, ao serviço do tabernáculo, que era um serviço minucioso. Irmãos, começando pela medição do tabernáculo, tudo tinha que ser bem organizado, tudo bem medido, tudo certinho, o incensário tinha que ser em tal hora, o animal tinha que ser sacrificado de tal forma, o sangue tinha que ser jogado no propiciatório em tal tempo, tinha toda uma sincronia, era um trabalho minucioso. A gente pode tentar entender isso e aplicar na nossa prática, que as coisas do Senhor não podem ser feitas de forma relaxada. Nós devemos servir o Senhor com alegria e com bastante, como é que eu posso dizer para os irmãos? Com bastante empenho. Se você vai fazer alguma coisa, faça a melhor coisa no tempo que você tem, porque também tem um problema aí, até faço questão de falar isso. Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou servir a Deus, mas estou sem tempo, porque eu não gosto de fazer as coisas relaxadamente. Então, estou sem tempo, não faço. É assim que funciona. Faça a melhor coisa que você tem no tempo que você tem. Vamos dar um exemplo? Se der uma dor de barriga no pastor Tarcísio, não é, presbíteros? 6 da tarde eu ligo para o presbítero Ziel. Falei, Ziel, a mensagem é contigo hoje. Misericórdia, né? Você vai ter 20 minutos, meu irmão, para preparar o sermão. Faça o melhor que você tem nos 20 minutos. Faça com detalhe, com carinho no tempo que você tem. Então não fique esperando você ter um grande tempo para você servir o Senhor. Seja um servo minucioso, detalhista, mas faça com alegria no tempo que você tem. Nossa vida deve ser uma vida de detalhes, detalhada no serviço de Deus. Se vocês observarem, quando vai construir, quando faz o tabernáculo, tinha os ourives, os artistas, e eles faziam de uma forma minuciosa. Né? Hoje estava gostoso o louvor. Para chegar nisso, os irmãos tiveram que ensaiar? As paradinhas lá na bateria, não é não? Tem que ensaiar. O coral, irmãos, eu tenho vindo aqui no ensaio do coral, e você que não está no coral, eu te convido a entrar, o ano que vem agora, né? Que delícia, irmãos, que gostoso escutar o coral. E é interessante porque a gente vem ali, senta, escuta o coral cantando, que é a coisa mais linda. Aí daqui a pouco eu escuto os irmãos, precisa melhorar aqui, vamos melhorar ali. Meu Deus do céu, precisa melhorar ainda, está tão bonito. Mas é fazer de uma forma detalhada. A ideia é de latreio. Diaconia, que é a mais conhecida, que é a ideia de um cuidado de pessoas. Por isso que lá em Atos vai falar dos primeiros diáconos, que são aqueles que cuidam de pessoas. Olha a diferença, é servo também, mas ele está especificamente preparado para cuidar das pessoas. Esses dias atrás eu falei com um diácono, falei, meu irmão, eu preciso levar uma cesta agora ali. Você tem? Ele falou, tenho. Então eu vou lá buscar. Ele falou, não, pastor, fique aqui, eu vou lá. O irmão veio com a cesta aqui lá de baixo, trouxe aqui para mim. Cadê o seu carro, pastor? Vou colocar lá. Colocou. A gente vê a alegria em servir. A alegria dos irmãos em ter a listinha para poder ir lá, comprar os mantimentos e vir. É um culto. Tenta um dia, pergunta, pastor, que dia que eles vêm? Eu aviso se alguém quiser vir. Vem aqui dar uma olhadinha nos irmãos, a alegria que os irmãos têm de servir. Quando eles terminam o trabalho, eles dão uns 2 passinhos para trás, falam assim, olha, esse mês, graças a Deus, está aqui, estão aqui. É o cuidado. É o cuidado com as pessoas, com gente. É fazer com que as pessoas não vão dormir com fome, não acordem angustiados porque não tem um cafezinho quentinho para tomar. Não pode haver, irmãos, necessitados no nosso meio. Não pode haver necessitados no meio do povo de Deus. É terrível saber que dentro de uma igreja, muitas vezes, algum irmão nosso não teve condição de pagar a água, de pagar a luz. E os diáconos precisam ficar atentos. Fiquem atentos, irmãos. Observem. Chamem o pastor, olha, fulano de tal está precisando. Nós precisamos correr, precisamos ajudar. E não só os diáconos de ofício, né, de função, mas também todos nós, um coração diaconal. Você tem um coração diaconal? Não, pastor, cada um que se vire. Não faça isso. Não me faça uma coisa dessa com a sua vida. Não me faça uma coisa dessa com a sua vida. Cuide de alguém. Olha só, a ideia de diácono é aquele que coleta a comida. E era o costume dos diáconos, a igreja primitiva, sair de casa em casa, pegando alimento para cuidar dos pobres, dos doentes, dos idosos, dos órfãos. O cuidado. Vocês podem ter certeza absoluta que agora
A hora que estiver tendo condições, a igreja vai se envolver com alguma coisa para chegar até a faixa de Gaza, como já fizemos outra vez. O recurso que você deu já chegou lá uma vez, lá na faixa de Gaza. Os palestinos já se alimentaram, comeram uma comidinha, não sei qual a comidinha que eles gostam, mas deve ser aqueles pães, né? Aqueles pães amassadinhos igual Jesus, né? Celebrava com os discípulos. Eles comeram um pão quentinho um dia, porque essa igreja já enviou recursos para lá. É o coração diaconal. O coração diaconal para onde for. Onde for. Queridos, também tem outra palavra muito interessante para falar de servo. Outra palavra, que é hiperetes, ou uperetes, é um dos dois. Que significa remador de baixo. Mas o que significa isso, pastor? Remador de baixo. Agora ficou meio confuso esse negócio. Irmãos, de todas elas, eu acho a coisa mais como é que eu posso dizer? Criativo de todas essas palavras aqui, a ideia de remador de baixo, porque a ideia, e quem gosta aí de filmes de pirata, filmes desses marujos, né, lembra do filme do Piratas do Caribe, que tem aquele pessoal remando, né, lá no porão, lá embaixo, e eles não estão enxergando para onde está indo o barco. A única coisa que eles enxergam é a lateral, então eles estão aqui remando. E na frente deles fica um comandante. Esse comandante fala, rápido, vamos, remem, remem, e eles remam rápido. Aí o comandante diz assim, ele recebe uma voz lá do capitão lá de cima, e ele fala, o pessoal da esquerda para de remar. O pessoal da esquerda para de remar, levanta o remo. Eles levantam o remo, aí fica livre aquela parte, e eles fazem a curva do barco. Deita o remo, rema forte, aí vira para lá. É assim que funciona. O remador de baixo, ele confia no capitão. Ele confia naquele que está lá, olhando tudo e conduzindo a embarcação. Queridos, nesse caso, irmãos, ser servo é a coisa mais deliciosa, porque você deve confiar no seu Senhor. A gente não sabe para onde as coisas vão. Você sabe? Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Eu e você devemos ser remadores de baixo. Nós não sabemos para onde vai. Nós evangelizamos as pessoas, mas nós não sabemos se as pessoas vão receber o evangelho. Às vezes, queridos, eu cheguei num lugar uma vez, preguei durante 50 minutos. A hora que eu terminei, levantou uma pessoa e disse assim, tudo que você falou é mentira. E olha que eu preguei a Bíblia, viu, irmãos? Tá? Tudo que você disse não é verdade. E depois que ele disse e falou que tudo que eu disse não era verdade, o que eu perguntei para ele? Fiz uma pergunta estratégica. Eu falei assim, não importa o quanto você acha que seja verdade ou mentira o que eu estou pregando, mas eu te pergunto, eu posso voltar aqui? Ele falou, quantas vezes você quiser. Eu falei, então tá bom. E continuo indo e pregando, eu não sei para onde vai. Eu não sei se as pessoas que vão ouvir o evangelho naquele lugar vão receber a Cristo. Mas nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos confiar, nós não sabemos para onde as coisas vão. Teve uma época, graças a Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil conseguiu pular essa época, mas estava uma modinha na Igreja Presbiteriana que tinha planejamento estratégico. Até aí tudo bem, você tem que fazer planejamento estratégico mesmo, é óbvio, né? Qualquer comunidade deve fazer. Mas dentro do planejamento era, quantas pessoas vão se converter em quanto tempo? Como que se eu fosse o Espírito Santo? E quantos homens de Deus entraram em depressão nessa época? Porque eles pregaram o Evangelho, eles falaram do amor de Deus, eles estudaram a Bíblia, eles cuidaram das pessoas, mas as pessoas não se converteram. E simplesmente, passados 5, 6 anos do projeto, dizia, olha, sua igreja não cresceu, pode ir embora. Isso é grave, irmãos, porque nós somos remadores de baixo, nós não sabemos. Essa igreja pode minguar, pode ficar um grupo pequeno de irmãos aqui, ela pode crescer, nós não sabemos para que canto ela vai, como que ela vai se expandir, mas nós sabemos que nós vamos chegar no cais. Porque somos remadores de baixo, é confiança. A ideia do remador de baixo é aquele que confia no Senhor. Eu confio no Senhor, eu confio. E a última palavra, irmãos, que é a palavra usada no texto que nós vamos expor, é a palavra doulos. O que significa essa palavra? Escravidão, literal e total. Vou tomar uma aguinha. Obrigado, meu irmão. Escravidão, literal e total. Doulos é a ideia de você ser escravo mesmo, de verdade. E aí tem muitas formas de escravidão. Nós conhecemos a escravidão que teve aqui no Brasil, né? Foram escravizados os índios, foram escravizados os judeus, não sei se os irmãos sabiam disso, mas os judeus também foram escravizados no Brasil, e foram escravizados os africanos, né? São 3 grupos de pessoas que foram escravizadas aqui, cada um da sua forma de escravidão. A escravidão dos hebreus, que nós conhecemos lá do Egito e tudo mais, era uma escravidão interessante, porque os escravos eles recebiam metade do salário de um egípcio, só que eles tinham que dar 1/5 do salário deles. Então eles recebiam metade, e dessa metade dividiam em 5 e dava 1/5. Então era assim a escravidão, e eles eram escravos durante 7 anos.
E os judeus, quando saíram, né, do Egito, eles também praticavam a escravidão entre eles. E era essa a forma de escravidão. Vamos dizer, se você devesse para mim e não conseguisse pagar, eu te tomava como escravo durante 7 anos, te pagando metade do salário, e 1/5 do salário deveria ser para o Estado. Aí assim surgiu o dízimo, que ao invés de ser 1/5, era um décimo, a 10ª parte do salário para diminuir o peso sobre o povo. E assim foi. E quando o escravo decidia, ele falava assim, bom, já passados 7 anos, eu já estou aqui tanto tempo com meu senhor é tão querido, tão bom, quer saber? Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Eu não vou embora não, porque eu amo meu senhor. Então o senhor dele dizia assim, olha meu doulos, meu escravo, já que você não quer ir embora, tem uma lei. O que diz a lei? Eu te levo no juiz, e lá no juizado a sua orelha vai ser furada. Vai ter um furo na sua orelha, e se alguém for te comprar, ou se alguém tentar te roubar, ou alguma coisa acontecer, vai ter uma marca. Quando olharem para você, qual vai ser o recado que vão ver? Essa pessoa é escrava eterna, é escravo por amor. Irmãos, imaginem só, se aparecesse um anjo aqui agora, nesse exato momento, e falasse bem assim, olha, não precisa mais vir para a igreja, não precisa mais viver uma vida santificada, pode beber, pode fumar, pode adulterar, pode falar palavrão, pode xingar quem você quiser, pode matar. Vocês podem viver a vida que vocês quiserem, preguiçosos, indolentes, porque vocês estão liberados. Quando vocês morrerem, vocês vão tudo para o céu e está tudo bem. Será que todos nós ficaríamos sentadinhos e dizendo assim, não, de jeito nenhum. Eu vou continuar lutando contra os vícios, contra o adultério, contra o ódio, porque eu sigo a Deus por amor. Eu não estou aqui de medo do inferno. Eu não estou aqui para receber as bênçãos materiais. Eu estou aqui porque eu amo o meu Senhor. Porque eu fui tomado pelo amor. É o amor de Deus que me faz ficar aqui. É o amor de Deus que me faz sair da minha casa e vir para o culto. É o amor de Deus que me faz servir ao Senhor. É o amor de Deus que me faz pregar o Evangelho. É o amor de Deus que me faz ensinar as minhas crianças a amarem a Deus. Essa é a ideia de escravo, o escravo total, doulos. E é justamente essa palavra que Jesus usa aqui no texto que nós lemos. Queridos, você pode servir de forma compulsória ou de forma voluntária. Que forma de serviço que você tem tido? Você já parou para pensar que você deve ter prazer no dever, não só no lazer? Qual que é a nossa ideia? Vou trabalhar igual um condenado. Vou trabalhar, vou ralar, e aí depois, quando chegarem as férias, vou estudar, fazer todas as provas. Ai, que sacrifício que é trabalhar, que sacrifício que é estudar. Quando chegarem as férias, aí então serei feliz. Miserável. Se você estiver esperando o seu lazer para ser feliz, eu e você somos miseráveis. Que tal ter prazer no dever? Sabe aquele prazer, aquela coisa gostosa? Você chega na sua casa e você lembra que tem uma pia cheia, né, Felipe? Aí você olha para a pia assim, ó, e você fala assim, quer saber? Eu vou colocar uma música aqui agora, colocar o Estênio Márcios aqui agora, João Alexandre aqui, vou ajeitar aqui esse lugar aqui, porque no meu caso, quando eu vou lavar, eu quase lavo a cozinha junto. E eu vou aproveitar esse momento. Esse dever vai se tornar um prazer. Por que nós temos que vir para a igreja sempre assim, sabe, reclamando? Ai, estava tão gostoso aqui, assistindo o jogo. Estou lembrando de um problema que eu vou ter amanhã no serviço. Não vou hoje não, vou ficar aqui pensando no problema. Você fica pensando no problema. Aprenda a servir a Deus e aprenda a ter prazer, não só no seu lazer, mas ter prazer no seu dever. Você vai estudar, faça com prazer. Amém, moçada? Os pais falaram amém por eles, né? Amém. Prazer! Não, eu vou começar a ter prazer nesse negócio de estudar, pelo amor de Deus. Eu vou estudar aritmética com alegria. Nem sabe o que é aritmética mais, né? Eu vou fazer isso aqui com alegria, eu vou lavar essa louça com alegria, eu vou lavar esse cachorro com alegria, eu vou sair a servir uma pessoa que me maltrata com alegria. Não importa, mas agora eu vou fazer tudo com alegria e com prazer, porque eu vou fazer como se fosse para o Senhor, porque eu sou servo dele, eu sou doulos dele, ele é o meu dono. Irmãos, mas para ser servo nós precisamos ter uma consciência de inferioridade. Irmãos, ninguém vai conseguir ser servo de Cristo se não se sentir inferior. Isso aqui é importante, viu? Porque olha, o que tem de gente, né? Eu não, viu? Só os outros. Que tem o rei na barriga, que é incrível, né? É incrível. Esses tempos atrás eu estava conversando com um parente meu, muito querido, muito amoroso, e ele é diácono da igreja dele, da igreja da Assembleia de Deus. E ele falou assim, tio, às vezes eu chego lá no meu trabalho,
Eu cuido de mais de 40 pessoas, tio. Todas elas vêm me procurar, assustado, porque a solução está na minha mente, está no meu computador, está nos meus telefonemas. Aí, pastor, tio, quando eu chego lá na minha igreja, o meu pastor manda eu servir refrigerante para as senhorinhas, para os senhorzinhos, levar uma cesta básica lá para os outros. E eu fico olhando e falo assim, tem que ser crente, para não achar que esse trabalho é inferior, não é verdade? Tem que ser crente. Os irmãos aí que são empresários, têm seu trabalho, né? Às vezes as pessoas solicitam a sua atenção direto, aí chega na igreja, o pastor Tarcísio pede para você carregar uma caixa de som, pede para você varrer. O que aconteceu hoje? Liguei para a professora da escola dominical, da classe dela, ela já ia dar aula, ainda liguei, traga um paninho da sua casa e um jatinho de água para você limpar as cadeiras que estão todas sujas. Que isso? Vou chamar o pastor no conselho. É difícil, irmãos, mas quando nós não temos essa consciência de inferioridade no nosso coração, de falar assim, eu devo servir as pessoas, eu devo servir a Deus, nós vamos ter problemas quando nos convidarem para fazer coisas simples e humildes. Lembre-se de que Pedro disse que nós não devemos fazer as coisas por sorte da ganância. Lembre-se do mau servo Geazi. Vocês lembram do Geazi, o servo de Eliseu? Eliseu curou ou mandou o Naamã se mergulhar no rio Jordão 7 vezes para ser curado. Naamã foi dar dinheiro, riquezas, joias para Eliseu. Eliseu falou, não, eu não quero, fica para você. Mas o Geazi, um servo mau, foi atrás e quis o dinheiro, porque o coração dele estava tomado nos recursos, Mamon era o Deus dele. Irmãos, não importa. Pastor, mas eu não quero ser servo do Senhor. Ok, você vai ser servo do pecado. De alguma coisa nós vamos ser servos. Ou servo de Cristo, ou doulos de Cristo, ou doulos do pecado. É que nós vamos escolher. Os essênios que moravam na Palestina, que eram homens que ficavam exclusos no meio do mato, em cavernas, e eles serviam a Deus, e se perguntasse para um essênio, qual o seu maior desejo? Se casar, ter uma casa, ter dinheiro, ficar rico, ou servir uma pessoa? Eles diziam, nosso maior desejo é servir uma pessoa. O maior desejo dos essênios era servir, e deve ser o nosso maior desejo também. Mas, queridos, qual é o motivo do nosso serviço? Primeiro, a graça de Jesus. Nós só servimos porque Jesus nos agraciou com o seu amor. Qual é o significado do nosso serviço? A unidade do corpo. Nós servimos porque somos um corpo bem ajustados. Qual é o destino do nosso serviço? A eternidade. A eternidade. Por que você serve? Porque eu aguardo a eternidade. Detalhe. As nossas obras, o serviço que nós fazemos não estão construindo coisas lá na eternidade, não. É porque nós estamos promovendo o reino de Deus. Nós estamos anunciando o reino de Deus. Devemos servir pelo amor, somos servos pelo amor. O texto diz que, tendo-os amado, Jesus os amou até o fim. Queridos, Jesus, ele é o diácono de Israel, como diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 8. Jesus, ele é o servo sofredor, ele é o escravo sofredor de Isaías 53. Olha isso que diz em Mateus capítulo 20, versículo 28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Irmãos, naquele tempo, era comum um servo lavar os pés do seu senhor, mas ao contrário, era algo impensável, inconcebível, era inconcebível. Ao lavar os pés dos discípulos, nós vemos a auto-humilhação de Jesus, e no final Jesus disse, vocês devem fazer a mesma coisa. Irmãos, Jesus tirou sua roupa especial, cara e bonita, e se colocou abaixo dos seus discípulos, cingindo uma roupa que não indicava nada, a não ser escravidão. Eu até anotei uma frase que eu gostaria que os irmãos se lembrassem muito dessa frase. Por baixo das nossas fardas, das nossas gravatas, dos nossos uniformes e dos nossos crachás, todos somos iguais. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Quando Jesus ele tira a sua vestimenta, lembre-se que essa vestimenta era tão bonita e tão chique e tão cara, era a roupa mais especial de Jesus, que essa roupa foi sorteada pelos soldados. Vocês se lembram disso? Os soldados não quiseram rasgar a roupa porque era uma roupa muito cara. Se rasgasse, perdia o valor. Então eles dividiram as coisas de Jesus, mas quando chegou na vestimenta caríssima, eles simplesmente fizeram um sorteio e caiu para uma pessoa. Essa vestimenta, Jesus estava muito bonito nesse dia, ele tinha se preparado muito para esse dia, era um momento muito especial para Jesus, e ele estava lá com os seus 12, e ele então tira essa roupa chique, especial, e fica só com uma roupa de baixo, tipo um lençol que grudava até lá embaixo,
E ele então se ajoelha e começa a lavar os pés. Ele lava os pés e então o apóstolo Pedro, ele diz assim: olha, Jesus, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Irmãos, preste atenção. Ter os pés lavados por Jesus não era uma opção, mas era uma condição para ser servo dele. Ter os pés lavados por Jesus não era uma condição, mas era uma opção para ser servo dele. O Senhor Jesus então disse para Pedro: olha, se você não deixar lavar os seus pés, você não é do meu time. Acontece muito isso, né? No tempo antigo tinha muito disso. Se você chegasse na casa de uma pessoa e não comesse na casa da pessoa, a pessoa ficava até, olha, não gosta de mim. Não gosta de mim. Então saía para visitar os parentes no sítio, tomava quase 1 litro de café. Ficava 3 dias sem dormir. Por quê? Porque se você não tomasse o café, a pessoa ficava brava com você. Você vai fazer essa desfeita para mim? Jesus está falando: olha, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não terão parte comigo. Aí Pedro então exagerou. Pedro disse assim: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas lava as minhas mãos também, lava a minha cabeça. E Jesus disse: não, já está limpo. Você já está limpo. Mas ele disse: nem todos estão limpos, porque estava ali também junto com eles uma outra pessoa. Quem estava lá? O Judas. E aí nós temos o contraste entre Judas e Jesus. O Judas pensando só nele, nos recursos para ele. É muito provável que na cintura de Judas já tilintava as 30 moedas de ouro. Já estava como na posse dele. Ele estava ali. E Jesus se entregando, se oferecendo, pensando em todos eles. E aí, irmãos, para nós meditarmos de uma forma mais objetiva e aplicar isso para o nosso dia a dia, eu separei 3 ordens para um servo do amor, para aqueles que são servos do amor. Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, sirva sem distinção. Vamos repetir? Sirva sem distinção. Olha só o nome dos discípulos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão o Zelote. Todos eles tiveram os pés lavados por Jesus. E pensem, e lavar os pés naquele tempo não era simplesmente só lavar os pés, mas tinha todo o ritual. Por quê? Porque a mesa era baixinha. Às vezes nem mesa tinha. No caso era um cenáculo, ele tinha alugado um espaço de festa. E era um lugar um pouquinho assim, mais ou menos dessa altura. E as pessoas colocavam almofadas e sentavam. Então os pés ficavam quase na mesma direção. Então você estava comendo aqui, você estava olhando o pé do seu amigo do lado. Você está com um pé bonito, não é verdade? Porque naquele tempo não tinha tênis, eram sandálias. E eles tiravam a sandália. Então imagine você comendo uma comidinha gostosa, aquele pezão fedido dando tchau para você do outro lado. Então era necessário lavar os pés. E quando esse lava-pés ia acontecer, não era qualquer servo que lavava os pés, não. Era o servo mais humilde da casa. Às vezes eles colocavam uma pessoa que tinha algum problema cognitivo para fazer aquele serviço. Porque normalmente quem tem esses problemas são pessoas mais amorosas, mais despojadas de soberba. Olha que interessante, né? É uma qualidade deles. E eles colocavam aquelas pessoas despojadas da soberba para fazer aquilo. E Jesus então ele pega a bacia, pega a toalha, sem aquela roupa de um rabino, e ele começa a lavar os pés. Ele lava os pés de Tomé, aquele que não acreditava. Ele lava os pés de Pedro, aquele que prometia muito e fazia pouco. Ele lava os pés de Natanael, aquele que falou mal da região de Jesus. Pode vir coisa boa de Nazaré, lembra disso? Ele lavou os pés de Judas. Imagine só que quando Jesus lavava os pés de Judas, ao movimentar ali os pés dele, já balançava as moedinhas. Blém, 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 já estava ali. E ele lavou os pés de todos eles, sem distinção. Cuide de todas as pessoas, amém, irmãos? Você é servo de Jesus? Sim. Então não fica escolhendo as pessoas que você vai servir. Faça o bem sem olhar a quem. Faça com alegria. Não fica marcando, ticando as pessoas. Nós temos essa mania de ticar os outros. Se é alguém que eu gosto, eu vou interceder. Se é alguém que eu gosto, eu vou atender. Mas se é alguém que eu não gosto, deixa para lá. Ame, sirva com alegria. Todos eles tiveram os pés lavados por Jesus. Aqueles mesmos pés, irmãos, massageados, porque essa era a dinâmica, eles massageavam os pés, fazia parte da lavagem dos pés, massagear os pés, ungir com um óleo medicinal para refrescar os pés, para deixar os pés ali tranquilos, né, descansados por causa da viagem. Eles tiveram aqueles mesmos pés massageados, perfumados e descansados, foram dispersos, um em direção à traição e todos os outros em direção ao medo, mas Jesus os serviu. Não importa a reação das pessoas. Nós temos mania de servir sem distinção, fazendo distinção, e temos vontade de sempre ter o retorno. Não é assim? E se não me derem um retorno, não sirvam mais.
Pronto. Não é assim? Dentro de casa não tem aquelas retaliações? Amor, vai buscar o chinelo para mim. Pedi para você buscar água para mim, você não foi. Não é assim? Amor, vai lá buscar tal coisa, buscar um dente de alho lá no mercado. Falei para você ir lá comigo buscar um chinelo, você não foi? Nós temos essa mania de retalhar os outros, né? O Guto olhou para a Lucima ali, né? O Guto olhou para a Lucima e a Lucima falou, fala Deus, né? Dentro da igreja também é a mesma coisa. Irmãos alvissareiros que serviam, vamos aqui, vamos varrer aqui, pastor, vamos varrer, vamos agarrar nesse negócio, eu um macaco agarrado aqui, pulando para lá e para cá, e vamos descer, e vamos subir. Daqui a pouco, ninguém fala nada. Ninguém dá um aplausozinho, ninguém me considera, vou parar de servir. Sirva sem esperar os resultados. Sirva sem distinção. Você já teve a experiência de salvar um pássaro? Já? Ele voltou a pedir, agradecer você? Ó, a gente tem alguns vídeos aí bonitos, né? Eu vi um vídeo de um cervo que voltou, nesse caso o cervo voltou e se ajoelhou diante do cara que o salvou. Mas, normalmente, um pássaro não volta para te agradecer. Às vezes os irmãos também não. Não? Mas continue servindo com alegria. Agradeça a Deus e vai servir. Então, em primeiro lugar, Jesus serviu a todos. Ele podia muito bem lavar os pés. Vou lavar os pés aqui do André. O André, de todos eles ali, era o rapaz que estava menos BO. Né? Então, eu vou lavar os pés. André, estamos juntos. Né? Toquinho aqui, André. Quando chegava lá em Natanael. E aí, Natanael, o que você acha de Nazaré agora? Não, Senhor, pode lavar os pés. Chegava em Judas. O que está mexendo aí na sua cintura, Judas? Chegava em Pedro. E aí, Pedro, você está meio nervoso? Parece que você vai me trair. Vai me negar? Mas não, ele cuidou de todos. Em segundo lugar, queridos, sirva sem impedimentos. Então, em primeiro lugar, sirva sem distinção. Segundo lugar, sirva sem impedimentos. Pedro se incomodou com aquela atitude, porque ele não era capaz de o fazer. Pedro se incomodou com aquela atitude, porque ele era incapaz de fazer. É triste, irmãos, chegar numa conclusão que para algumas coisas você pode chamar alguém, para outras não, porque ela vai se sentir menosprezada. Fazer isso? Pastor, tu está viajando, é? Está biruliro, é? Você está doido, pastor? O senhor sabe com quem que o senhor está falando? Eu me lembro uma vez, nós estávamos num lugar, num acampamento, e nós estávamos evangelizando um menino, inclusive ele foi morar com Jesus nessa pandemia, menino muito querido, estávamos evangelizando ele, ele foi para a igreja, e nós começamos a jogar água um no outro, brincar de jogar água no outro. E aí aconteceu, desse menino não sabia, pegou um punhado de água, um punhado de areia agora, pegou um pouco de água no balde e foi jogar, e jogou num reverendo. Irmãos, o reverendo falou assim, você sabe com quem que você está falando? E o menino com aquela humildade dele falou assim, não, não sei, vocês jogou água no reverendo. Quando ele nem terminou de falar reverendo, eu e o pastor Xando fomos catando pelo braço aqui, ó. Vamos saindo. Não precisa escutar o nome dele, não. Deixa para lá. Continua com Jesus aqui. Irmãos, nós temos alguns problemas. Ele jamais iria se dar ao trabalho de lavar os pés de seus companheiros. Talvez o melhor que ele faria era contratar um escravo humilde para fazer no seu lugar. É isso que nós fazemos muitas vezes. As coisas mais humildes nós chamamos alguém que nós achamos inferiores. Imagine só. Agora que as irmãs queridas aqui, a irmã Débora, a irmã Reimi, podia olhar aqui, tudo empoeirado, e falar assim no coração, olha, se eu fosse bem, desse tamaninho, eu limparia. Mas como eu sou secretária da igreja, sou professora, eu não vou fazer isso. Vocês percebem, irmãos, que muitas vezes nós somos impedidos de servir? Sabe aquele hino? Não somente a se fazer trabalho singular, é mister fazer com muito amor. Mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-la com fervor. As coisas mais humildes, não importa qual seja o seu cargo. Talvez o melhor que ele faria era contratar uma pessoa. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã. Seus títulos, suas honrarias e seus talentos podem ser um laço contra você. Não deixe que nada e ninguém impeça você de servir. Muitas pessoas podem chegar e dizer isso. Você não deveria estar fazendo isso. Graças a Deus, na igreja presbiteriana tem pouco desse problema. Mas tem também. Mas já acontece, às vezes o pastor está lá tentando ajudar, fazer alguma coisa. Não, pastor, isso aqui não é para você. Por que não? Por que não é? É para todos nós. Nós devemos servir com alegria. E nós devemos tirar todos os impedimentos, todos os laços,
Pedro falou assim, você não vai servir, porque é muito provável que na cabeça de Pedro passou o que pode passar na cabeça de muitos de nós. Se o meu Senhor, se o cara está fazendo, eu vou ter que fazer também. Se ele está lavando os pés dos discípulos, eu também, uma hora dessa, vou ter que lavar os pés dos discípulos. Eu vou ter que lavar os pés dos meus amigos também. Então é melhor eu impedir Jesus. E Jesus disse, não, se você não deixar, você não é meu amigo. Irmãos, não deixe ninguém impedir você de servir a Deus, amém? Me lembro uma vez, uma senhorinha, que hoje ela mora com Jesus também, ela, deficiente visual, e todo mês eu levava ela para receber. Eu me lembro que no começo eu ensinei ela a contar dinheiro. Falei assim, eu não vou contar o dinheiro da senhora não, é ruim, hein? A senhora vai falar que eu roubo dinheiro da senhora, brincava com ela, dava risada. E eu ensinei ela a contar o dinheiro, ensinei ela a contar. Eu achava uma gracinha, porque ela fazia assim, ela pegava, segurava, esse aqui é o dízimo, ela pegava, esse aqui é a conta de luz, esse aqui é a conta de água, ração para o gato. E ela ia tudo certinho, e ela conseguia tudo bonitinho ali, e fazia os pacotinhos, aí uma outra irmã ia levá-la para fazer os pagamentos. E uma vez um novo convertido falou assim, pastor, deixa que eu vou ajudar o senhor nisso, deixa comigo. Pelo menos um mês, se eu ver se eu conseguir, eu continuo. E ele levou essa senhorinha para receber. E quando ela foi contar o dinheirinho lá, com aquela dificuldade, né, segurando, falou, esse aqui é o dízimo. Quando ela falou o dízimo, esse irmãozinho virou no chapéu velho. Falei, eu não acredito. Que decepção com a igreja presbiteriana. Essa senhora deveria estar sendo servida. Essa senhora deveria estar, a igreja tem que dar dinheiro para ela, não tirar dinheiro dela. E ela vai dar o dízimo. E ele diz assim, minha senhora, a partir de hoje, a senhora não vai dar mais o dízimo lá na igreja. Não, a senhora está proibida de dar o dízimo. E eu vou falar com o pastor Tarcísio, eu conheço o pastor Tarcísio, ele vai concordar comigo e vai ficar tudo bem. E aí ele chegou e contou para mim. Pastor, eu fiz uma coisa lá, eu fiz assim, assim, assado, e eu concordei com ele. Calma aí, irmãos, calma aí, presbítero. Eu falei assim, você já falou? Falei. Você pediu minha opinião? Que é isso que eu sempre, é essa técnica que eu uso, irmãos. Você veio pedir minha opinião ou veio me informar? Eu vim informar. Então você já fez. Então está tudo bem. Você fez. Mas eu confiava na minha ovelhinha. Eu sabia quem era ela. E aí tá bom. Chegou no domingo à noite, aquela senhorinha foi levada por uma jovem para entregar o dízimo no gasofilácio. Ela entregou, quando cheguei lá na porta, a irmãzinha falou, me chamou e falou assim, pastor, o diabo me visitou essa semana. E o irmão atrás, eu falei, como, irmão, como? O diabo me visitou e falou para não dar mais o dízimo, me impedindo de adorar o meu Deus com o meu recurso. E eu falei, não, irmão, não fale isso, irmão. O irmãozinho não sabia. E ele, coitado, escutou, aí ficou meio chateado. Aí eu expliquei para aquele irmãozinho. Acredito que ele também virou dizimista. Mas sabe, queridos, as pessoas querem nos impedir de servir a Deus. Ah, vamos lá para a SAF. Aí vem alguém, SAF é chato. SAF é chato. Vamos para o PH. Pensa no BO. Vamos servir lá no MP. O MP é chato. Fica lá cantando, conversando, não faz mais nada. É chato. A Dani é chato, o André é chato. Todo mundo é chato lá. Até o pastor é chato. Né? Vamos para a UPA. Não, negócio de acampamento, toda hora acampamento. Lá não tem ar-condicionado, lá é ruim. E as crianças, vamos servir ao Senhor? Não. Eu quero ficar jogando aqui. Irmãos, não deixe as pessoas impedirem você de servir a Deus, amém? Em terceiro lugar, irmãos, sirva como exemplo. Mostre ao mundo o que Cristo vos mostrou. Essa questão de servir como exemplo, não é que você queira holofote, porque existe um problema nisso, né? É triste a gente ver muitas vezes uma pessoa vai dar uma cesta básica para outra, e eu acho isso ridículo, irmãos. Eu acho que isso deve ser impraticável. Não deve se praticar isso no reino de Deus. A pessoa segura, faz a pessoa segurar a cesta básica. Porque, irmãos, eu precisei de cesta básica da igreja. São dois mistos. É um misto de constrangimento e é um misto de adoração. Então são dois sentimentos. Mas não tem ali júbilo, no sentido de que vou contar para todo mundo que eu ganhei uma cesta. E aí, né? Carol fez o joinha, né, Carol? Aí dá um like ainda, né? Aí tira a foto. A pessoa está lá. Não é nesse sentido que eu estou falando, não, tá, irmãos? Ser um exemplo é os seus filhos falarem bem assim, aqui nessa terra tem uma pessoa que reflete Cristo para mim. Minha mãe. Meu pai. Se tem alguém aqui nessa terra que eu posso seguir como exemplo de humano para servir a Cristo, é o meu avô. É a minha avó. É o meu irmão na fé. Seja um exemplo, mostre ao mundo o que Cristo vos mostrou, sejam servos uns dos outros, cuidem-se mutuamente, seus filhos verão se você é um servo fiel ou não, eles vão querer imitá-lo. Hoje eu tive uma experiência muito bonitinha nisso, cheguei lá no Rio Preto, inclusive irmãos, pensa que graça que estava lá, lotada a igreja, uma graça. E o Ezequiel, nosso evangelista, ele vai toda segunda-feira lá dar aula de violão com um professor que ele leva daqui, que serve também de graça, e leva lá para dar aula de violão. Então ele pediu, inclusive ele ganhou mais um violão que está ali, precisa levar para ele.
E cheguei lá e eu esqueci de levar meu violão. Cheguei lá, falei, Ezequiel, cadê o violão? Eu falei assim, pastor, achei que você tinha trazido o seu. Eu falei, rapaz, achei que você tinha trazido o seu. E aí estava uma chuva, sabe aquela chuvinha, irmão, que a chuva desce dançando assim, né, com vento, chuvinha dançando. E estava um garotinho de 14 anos sentado no segundo banco. O Ezequiel virou e falou para ele, você empresta o seu violão? O Ezequiel nem terminou de falar. Esse menino foi saindo, sumiu na chuva. Voltou todo molhadinho, tudo cheio de orvalho, com violãozinho. A hora que eu preguei esse sermão lá, eu falei, você fez um exemplo para mim hoje. Eu nunca mais vou me esquecer, eu vou contar do que eu vi hoje. Não que agora vamos levantar um pedestal para o menino. Mas eu falei bem assim, se alguém precisar do meu violão, eu vou emprestar também, nem que seja para eu debaixo de chuva, porque hoje alguém foi debaixo de chuva emprestar o violão para mim. Seja um exemplo. As suas atitudes gritam mais do que as suas palavras. Sirva ao Senhor com alegria. Faça com que as pessoas queiram imitar a Cristo por ver você. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quais são os 3 pontos para sermos servos do amor, pelo amor? Em primeiro lugar, sirva sem distinção. Segundo lugar, sirva sem impedimentos. Não deixe os seus títulos, não deixe as pessoas colocarem empecilhos para você servir. Em terceiro lugar, sirva como exemplo. Irmãos, se você quiser anotar bem rapidinho aí, eu tenho uma técnica para anotar agora, a gente não traz caneta e papel mais, né? Então eu fiz um grupo, agora eu descobri que dá para mandar mensagem para mim mesmo no Zap, né? Mas antes disso, eu fiz um grupo, eu e a Lu, e excluí a Lu. É verdade. E aí eu mandava nesse grupo. Então, se você quiser pegar esse grupo que você tem aí no WhatsApp agora, que só está você, ou mandar para você mesmo, vou marcar algumas coisas para você praticar durante a semana. Primeiro, eu e você devemos ser servos do Evangelho. Servo, inclusive, que é a próxima palavra-chave, Evangelho, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 7, e Colossenses capítulo 1, versículo 23. Também seja um exemplo de servo para as pessoas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Irmãos, Jesus é o servo da nova aliança, e nós também anunciamos a nova aliança no sangue dele, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Um servo da igreja, devemos ser servos da igreja, nós devemos servir a igreja com alegria. Capítulo 1, versículo 25 de Colossenses. Servos de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Somos servos de Deus, doulos, escravos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Somos servos pelo amor. Gálatas, capítulo 15, versículo 13. Convido a todos a ler Gálatas, capítulo 15, versículo 13. Foi o texto que nós lemos na contrição, né, na nossa liturgia, no nosso serviço do povo a Deus, né? Gálatas capítulo 15, versículo 13, é o texto, capítulo 5, irmãos, tem nada a ver com 15, você vai ficar a noite inteira procurando aí, né? Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque é do 13 ao 15, mas vamos falar o 13, né? Só a parte C, vocês percebem que esse versículo é bem longo, bem grande, né? Então tem a parte A, a parte B e a parte C, 3 ideias, vamos pegar a terceira ideia aqui. Parte C que vai depois do ocasião à carne. Todos nós, todos juntos. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos do Senhor. Quero chamar meu irmão Bruno para vir aqui. E nós vamos louvar o Senhor, cantando, declarando essa verdade. O hino 315. Vamos ficar em pé, todos os irmãos. Hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, um doulos, um diácono, um operetes do Senhor. Você serve o evangelho, ou melhor, a liturgia. Você serve a Deus quando você está no meio do povo de Deus. E eu convido a todos vocês, irmãos, a firmarem o coração nesse serviço. E eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos. Sabe, às vezes, é costume, por causa do dia a dia, das lutas do dia a dia, às vezes o pastor ou o pregador, você fica meio ácido com o tempo, aí sempre vai pregar, como que se a igreja não tivesse assimilado nada. E olha, irmãos, eu estou pastoreando os irmãos, não parece, mas já vai fazer 13 anos que eu estou pastoreando a igreja. Bastante, né? Bastante tempo. E olha, irmãos, de todas as coisas que eu tenho pregado aqui, eu tenho visto a igreja assimilando com muita facilidade as verdades do evangelho nessa igreja. O amor, o perdão, a misericórdia, a caridade, a santidade, a fidelidade. E eu louvo muito a Deus por essa igreja. E eu peço que cada dia mais essa igreja continue fiel ao Senhor, para que Deus não remova do nosso meio a graça da presença dEle. Somos servos de Deus. Vamos louvar o Senhor, queridos, com o hino 315.